capítulo 18. Nós vamos ler do 9 ao 14. Eu estou na Almeida Corrigida Fiel, ACF. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, do 9 ao 14. Irmãos, o título da mensagem de hoje: o fariseu e o publicano. Então acompanhem comigo. Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este foi justificado para a sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Pai, fala nos nossos corações, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, a começar em mim, e que o Teu Santo Espírito possa, Pai, vir, ó Pai, em nome de Jesus, direto ao nosso coração. Eu sou apenas um instrumento, ó Pai, mas tudo vem do Senhor. Tudo, Pai, vem de Ti. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem que nós lemos, do publicano e do fariseu e do publicano, foi uma parábola que Jesus propôs. Ele contou essa parábola para os discípulos, porque Jesus queria mostrar a eles uma realidade que estava acontecendo naquela ocasião, uma realidade que aconteceria no meio cristão, inclusive. Essa história basicamente gira em torno de dois personagens principais, que é o fariseu e o publicano. Então, tudo o que aconteceu nessa história vai girar em torno desses dois. Vamos conhecer, vamos entender quem eram eles, aí a gente entende direitinho onde é que Jesus queria chegar nessa história. Quem era o fariseu? Irmãos, o fariseu, ele era um membro do farisaísmo, que era a seita religiosa mais rigorosa da época de Jesus. Era uma religião, uma seita extremamente rigorosa, cheia de dogmas, regras, doutrinas, exigências, e os fariseus, membros dessa religião, dessa seita, eram vistos como os cumpridores dessas regras. A mais rigorosa, inclusive o próprio apóstolo Paulo chega a testificar isso, lá no livro de Atos, no capítulo 26, versículo 5. Paulo, que já havia sido fariseu antes de se converter. E ele fala: sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Este era o farisaísmo, este era o fariseu. Aquele religioso fanático que fazia parte de uma seita religiosa cheia de regras, de dogmas, cheia de doutrinas. Os fariseus, por via de regra, se achavam os cumpridores da lei. Eles tinham a lei de Moisés e eles se julgavam, se proclamavam os cumpridores da lei, embora não era só a lei que eles cumpriam. Eles me fizeram a gentileza de incluir um monte de regras, de doutrinas à lei, como se precisasse, como se Deus talvez tivesse não falado por completo. Então vamos dar uma completada aqui na lei. Eu vou dar um exemplo para os irmãos, um exemplo criado agora, tá? Não que seja a realidade da época, eu vou criar um exemplo aqui. Entregar o dízimo, sim,
previsto na lei de Moisés, mas está pouco. Vamos melhorar, vamos aumentar, vamos acrescentar. Fazer o seguinte agora, o dízimo, então, você tem que entregar antes de colocar a mão no seu dinheiro. Você tem que entregar o dízimo antes de fazer nada com ele. Você vai entregar, mas não pode gastar nada antes. Jason, mas é segunda-feira, eu recebi pagamento, o culto é só domingo. Adoeci, tem que comprar remédio? Não pode. Porque o dízimo tem que ser entregue antes de que você possa, ainda que você vai entregar, mas não pode, e começa a criar regras que não estavam previstas na lei, regras que não faziam parte, e eles começavam a acrescentar no intuito de melhorar a lei. Então a coisa começou a ficar um pouco esquisita, como se Deus tivesse errado em passar uma lei incompleta ao povo. E eles eram, sim, extremamente rigorosos, se julgavam e se achavam os cumpridores da lei. Irmãos, não era bem assim. Na verdade, eles guardavam a lei e impunham ao povo, aos judeus, sendo que, na verdade, nem eles mesmos conseguiam cumprir aquilo que eles impunham. E o próprio Jesus, por diversas vezes, chegou a corrigir os fariseus em função disso. Lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 23, do 1 ao 4. Em uma ocasião, olha como está escrito: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros os homens, eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Esse era o fariseu, o religioso da época, que era cheio de doutrinas, de regras, e se achava o cumpridor dessas regras. Essa realidade que nós narramos aqui, irmãos, naquela época o povo judeu não sabia, tá? Os judeus da época viam os fariseus e achavam que eles eram os santos, os justos, os corretos, os perfeitos, os mais próximos de Deus. Os judeus, isso que nós narramos aqui, eles ainda não tinham conhecimento. Na verdade, Jesus é que começou a desmascarar esse pessoal. Até então, eles não conheciam. Então, se perguntasse para um judeu da época a respeito do fariseu, eu falo assim, não, eu sei quem que é. Esse cara, por ser fariseu, é justo, é santo. Esse cara é correto, é perfeito em seus caminhos. Era o que se entendia na época de Jesus. Tá certo? E o outro personagem que Jesus apresenta nessa parábola é o publicano. E quem era o publicano? Era o cobrador de impostos da época. O extremo oposto de quem era o fariseu na visão dos judeus. Na visão dos judeus, quem seria o fariseu? O correto. Tá, é uma visão equivocada, repito aqui, mas para eles quem era o fariseu? Era o correto. E para eles quem era o publicano? Era o mais injusto do mundo. Para eles, quem seria o fariseu? Não, o santo. E quem seria o publicano? O pior pecador que pode haver sobre a face da terra. Quem é o fariseu? Não, é o mais próximo de Deus. E esse aqui é o mais ímpio, longe de Deus que se pode imaginar. Por que essa visão a respeito do publicano, irmãos, que era o cobrador de impostos da época? Por duas razões. Primeiro, ele cobrava imposto para o Império Romano. E os judeus consideravam isso uma traição. Jerusalém estava sob o domínio do Império Romano. Então, o publicano chegava lá, cobrava imposto para entregar para Roma. E eles achavam isso um desaforo, uma traição à pátria. Traidores da pátria, os judeus entendiam dessa forma. E o segundo motivo, por via de regra, todo publicano, todo cobrador de impostos roubava. Quando chegava lá e ia cobrar o imposto, vou dar um exemplo aqui, era R$100. Tá, me dá 150. Não, mas é 100, 150, senão eu mando te prender. Me dá 150, 50 é meu, vai para o meu bolso. Então, a pessoa, além de pagar o imposto para Roma, ainda era extorquido pelo cobrador judeu, irmão de pátria dele.
Então, os publicanos eram odiados pelos judeus. Então, quando Jesus propôs essa parábola, quando ele começou a falar, quem ouviu provavelmente criou uma expectativa de que, agora esse publicano aqui, agora vai tomar. Agora vai vir uma pancada para ele, porque o fariseu, que é esse santo e justo, com certeza Deus vai mostrar, né, como que ele é santo. Então, provavelmente foi isso que os discípulos imaginaram, foi isso que provavelmente deve ter passado pela mente deles. Bom, são os dois personagens. E o texto que nós lemos fala que os dois foram orar na sinagoga. E é a partir daqui que começa, irmãos, a respeito da postura do fariseu nessa oração. No versículo 10, que fala que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos, publicano. O fariseu, em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Quando ele fala, ó Deus, graças te dou porque não sou como esses demais homens, ele de cara já se coloca num patamar superior a todos que estavam orando ali no templo. Essa foi a primeira postura a respeito do fariseu. Graças a Deus, porque não sou como esses demais homens. Então, de cara, eu sou melhor do que todos os que estão aqui, foi o que o fariseu no seu coração arrogou naquele momento. E ele fala por que ele não é igual, ele fala por que ele é melhor. Porque todos eles são roubadores, injustos, adúlteros. E ele não. Então, eu sou melhor do que todos eles por causa disso. E ele vai falar ainda por que eu sou melhor. Porque eu não faço isso que eles fazem e eu faço coisas que eles não fazem. É o que vemos lá no versículo 12. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Irmãos, só vamos entender essa parte aqui. Qual que foi o problema que o publicano cometeu aqui, que foi grave, que foi gritante, que foi justamente o que levou Jesus a propor essa parábola? Lá no versículo 9 está o resumo do porquê que Jesus propôs essa parábola. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Foi justamente por isso que Jesus propôs essa parábola. O fariseu, irmãos, tão confiante nos seus dogmas, tão confiante nos seus ritos, tão confiante no cumprimento da lei e de todos os outros acréscimos que eles fizeram, tão confiante em tudo aquilo que fazia, já entendeu e já se arrogou achando que era melhor e superior a todos à sua volta, melhor e superior ao seu próximo, por tudo aquilo que ele fazia. Porque, afinal de contas, eu sou o cumpridor da lei, não sou como esses pecadores. Irmão, só para a gente entender, a lei nunca serviu para isso. Muito pelo contrário, se a gente entender para que serviu a lei serviria principalmente para mostrar a nós a nossa imperfeição e de que nós precisamos de um Salvador. Se eu pegasse a lei, e aquele que desvia em um único ponto da lei, já perdeu em toda a lei o que a Bíblia fala. Um único mandamento, se perde nele, você já adulterou em toda a lei. E eu vou pegar, não, eu vou cumprir a lei. E em um dado momento, se eu tiver bom senso, eu vou perceber, assim, gente, eu errei, eu falhei aqui, e falhei em toda a lei. E isso vai acontecer novamente, em um determinado eu vou perceber, peraí, se pelo cumprimento dessa lei eu sou salvo e eu não consigo cumpri-la, então eu não consigo conquistar a minha salvação. Eu preciso de um Salvador. E a lei me mostraria isso, de que por mim mesmo eu não consigo ser salvo. A lei me mostraria que eu preciso de um Salvador. Por isso Jesus, ele conseguiu cumprir toda a lei, nós não. Ele cumpriu por nós, porque nós não conseguiríamos, mas os fariseus não tinham percebido isso até aquele momento, não tinham percebido, achavam que eram sim os cumpridores da lei, e nisso eles se arrogaram, criando em si uma autoconfiança.
Se eu não sou como esses pecadores, os pecadores precisariam da misericórdia de Deus? Sim. Amém? Amém? Os pecadores precisariam. Se eu não sou como eles, então eu não preciso. Eu sou santo. Eu não preciso da misericórdia de Deus. É basicamente o que ele estava falando nessa oração. Eu não sou como esses pecadores, adúlteros, roubadores, ladrões. Não, eu sou santo, sou justo. Jejuo 2 vezes na semana, entrego o dízimo de tudo quanto eu tenho. Eles precisam do perdão de Deus. Eu vou ser perdoado do quê? Eu não sou como eles. Então, indiretamente, ele estaria falando na sua oração, ou falando com Deus, de que ele não precisava do perdão de Deus, de que ele não precisava da misericórdia de Deus, porque ele era justo o suficiente para conquistar a sua própria salvação. Um outro aspecto da oração desse fariseu foi que, além de se arrogar, achando que conseguiria conquistar a sua própria salvação, ele ainda assumiu uma postura de arrogância em relação ao seu irmão, em relação aos seus irmãos, de desprezo. Eu não sou como estes, e aquele outro publicano ali, eu não sou como eles. Uma arrogância, um desprezo em relação aos seus irmãos. Observem a postura de Jesus e me fala se em algum dado momento ele tratou com arrogância uma única pessoa sequer que chegou para ele pecadora, que chegou para ele arrependida. Pega o caso da mulher adúltera. Quando Jesus foi multiplicar os pães no deserto, quando aconteceu, João Batista tinha morrido, o primo dele. Ele meio que de luto foi ficar sozinho. Chega lá e foi surpreendido pela multidão. A multidão ficou sabendo, foi na frente. Ele não esperava por aquilo. Quando ele chegou, ele viu a multidão. E a Bíblia fala que ele moveu-se de íntima compaixão para com eles, porque eram como ovelhas sem pastor. Não nossos pecadores, não foi essa a postura de Jesus. Nunca tratou com desprezo ninguém, porque era pecador. Mas aqui o fariseu, numa postura arrogante, por se achar o cumpridor da lei, tratava com desprezo o seu irmão. E foi basicamente combatendo esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, que Jesus propôs a parábola do fariseu e do publicano. Irmãos, até aqui a gente basicamente contextualizou, a gente só entendeu um pouco da história. Por que que Jesus contou essa parábola? Por que que ele propôs? Não foi porque ele queria revelar esta verdade aos seus discípulos e ao povo daquela época. O motivo principal não foi esse. Aquelas pessoas que viam os fariseus, viam os publicanos e entendiam que eles eram... Vou abrir a água aqui porque está... Pastor, eu nem sei se era sua, mas eu vou beber na mesma... Porque ele queria revelar essa verdade para aquele pessoal. Este, com certeza, irmão, de longe não foi o primeiro motivo. O fato de Jesus ter proposto essa parábola foi porque ele sabia que haveria o risco de o cristão cometer este mesmo erro que o fariseu estaria cometendo. É porque Jesus sabia que havia a possibilidade de nós, os cristãos, caírem neste mesmo erro do fariseu. Irmãos, se analisássemos aqui o que o fariseu alega na sua oração, nós vamos dizer que ele não estava errado naquilo que fazia, embora ele fazia de forma errada. Eu jejuo e eu entrego o dízimo, tá? Abrindo um parênteses, o fariseu não jejuava porque ele queria uma vida mais próxima de Deus. Ele jejuava porque ele queria que aquilo o colocasse num pedestal de santidade maior diante do povo. Então, ele chegava no alto e falava, eu estou de jejum, eu estou jejuando. E ele queria ser visto, queria ganhar visibilidade diante do povo, e por isso ele jejuava. Tá. O motivo mesmo foi esse, mas... de fato, o jejum em si não seria um problema, como ele alega que eu jejuo 2 vezes na semana. E isso é ruim, irmãos, a pessoa jejuar? Não, muito pelo contrário. Isso é bom o cristão
ou ter a prática, ou em determinado momento se consagrar mais e fazer o jejum, isso Jesus fala, isso está escrito na palavra de Deus, o jejum, irmãos, longe de ser um problema. O dízimo é um problema, como ele era dizimista, e era mesmo, irmãos, longe de ser um problema, muito pelo contrário. O jejum até é um privilégio que nós temos de estar dizimando na casa do Senhor, de poder contribuir com a obra do Senhor. Então, o que ele fazia, na verdade, era certo, não era problema, não era errado. O problema é que isso criou nele uma autoconfiança tão grande por estar fazendo aquilo certo, e começou a achar que aquilo que ele fazia é que traria a salvação a ele, gerando nele essa autoconfiança. E é esse o risco que o cristão tem que tomar cuidado, que Jesus nos alerta para não cairmos neste erro. E o clamor sabático, os irmãos vieram, porque eu vim, irmãos, cheguei 7 da manhã e saí daqui meio-dia. Isso é que é santidade, para ninguém botar defeito. Pensando bem, olha, pensando bem, eu acho que eu fui o que mais fiquei tempo aqui. Eu acho que eu não tinha parado para pensar nisso, sabe? Eu estou até analisando as listas aqui do último culto e estou observando, eu não tinha reparado, mas meu nome está em todas. E é ruim? E é ruim estarmos aqui congregando? Eu até preguei em favor disso há uns dias atrás, há uns tempos atrás, falando que é para a gente não deixar de congregar. Então, o ato de congregar é claro que é bom, mas e o risco disso me tornar arrogante, se caso eu perceber, peraí, gente, eu estou assíduo mesmo. Estou participando mais do que o pastor do culto, estou mais assíduo do que o pastor. O que é isso? Nem o irmão Ronaldo está ganhando de mim em presença aqui no culto. Pensando bem, acho que eu sou santo mesmo. Pensando bem, eu estou mandando bem, viu? Eu estou mandando bem aqui nessa igreja, viu? Não perco um culto e já começo a me achar autoconfiante. Tudo isso, irmãos, todos essas condutas do cristão, e às vezes o cristão decide seguir com elas, ele fala assim, olha, eu quero ser uma pessoa melhor para Deus, eu quero viver mais uma vida de oração, eu quero viver mais uma vida de leitura da palavra, eu quero participar mais dos cultos, participar das orações, participar de tudo, jejuar, eu quero levar essa vida, e isso não é bom, irmãos, não é bom, mas e o perigo de a pessoa, em um determinado momento, chegar e falar assim, eu estou mandando bem, pensando bem, agora sim, finalmente eu estou levando uma vida santa, finalmente, agora eu cheguei, finalmente. Antes eu tinha até medo de ir para o céu, mas agora com certeza não. Eu tinha até medo de não ir para o céu, tinha até medo, mas agora com essa vida que eu estou levando, o meu medo acabou por completo, porque eu não tenho a menor chance de eu ir para o céu com essa vida que eu estou levando agora. E a confiança que antes estava no sangue de Jesus, agora está em si mesmo. A autoconfiança, a cruz do Calvário parece que ficou para trás. Ela olha para si própria e fala assim, não tem como eu não ir para o céu, não tem como. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, participo dos cultos, por que eu não iria para o céu? É a autoconfiança perigosa, o perigo dessa autoconfiança, em fazer a coisa certa, mas que gerou um sentimento errado. E é a isso que Jesus quer nos alertar, para tomarmos cuidado justamente com esse tipo de pensamento. É bom, irmãos, é bom sim, levarmos essa vida e buscarmos para isso, mas de maneira nenhuma, jamais porque vamos para o céu ou porque queremos ir para o céu. Se eu pegasse o exemplo dessa pessoa que eu citei aqui, do antes e do depois, essa pessoa antes, ela precisava da misericórdia de Deus, precisava do sangue de Jesus na cruz do Calvário derramado por ela, da dívida que foi paga por ela precisava. Jason orava pouco, vinha pouco aos cultos, mais para lá do que para cá, ela precisava. E agora que ela decidiu se dedicar por inteiro, muito mais presente, orando muito mais, jejuando muito mais participativa, ela continua precisando do mesmo jeito da cruz do Calvário.
A confiança dela não estaria jamais em si própria, achando que com a força do seu braço ela conseguiria conquistar a sua salvação. Ainda que fossem dentro dos preceitos aqui, continua sendo pela misericórdia de Deus, pela graça, continua sendo. Claro que o desejo de Deus, irmãos, é que cheguemos nesse patamar sem jamais perdermos essa consciência. Sem jamais perdermos. E foi esse o erro que o fariseu cometeu. Começou a confiar na força do seu braço. Jason, vale dividir? Tá bom, eu sei que ainda o sangue de Jesus está lá. É 70-30. 30% os dogmas que eu dou. Não, irmãos, olha, Jesus, se não for 100%, não vai ser. A minha confiança é em Jesus, e jamais em mim mesmo, amém? E o outro aspecto que Jesus menciona do fariseu é em relação à tratativa pelo seu próximo, por estar levando essa vida que ele levava, supostamente santa, de desprezo ao seu irmão. Irmãos, 2 episódios que eu não me esqueço, de novo convertido. Eu estava fazendo evangelismo lá na Batista do Eldorado, Hebron, lá em Eldorado, na época do Romeu, lá no ensino, lá, Paula, você vai lembrar, ensino das jovens, da mocidade lá, novo convertido. Aí a gente foi fazer um evangelismo, e eu não esqueço de uma cena que todo juninho, fui entregar um papelzinho lá para uma pessoa, irmãos, e ela me tratou com um desprezo, mas com um desprezo de uma forma tão rude, não por rejeitar a palavra. Ela não estava rejeitando a palavra, ela estava rejeitando a mim. Ela se identificou como cristã, mas me rejeitando. No convertido, eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Eu fui entender depois por que cristã agir dessa forma. Se fosse um ímpio não querendo receber a palavra, a gente até entenderia, mas por que dessa forma? Depois eu fui entender, fui ser explicado do porquê disso. Ela era membro de uma religião, e santa demais para poder receber a palavra de mim, pecador. O sabonete dela, irmãos, nem perfume tinha, porque ela era santa demais. Maquiagem, claro que não, ela era santa demais. Fazer unha, coisa de nós, pecadores. Ela não, santa demais. Tesoura, jamais, no cabelo, jamais. Santa demais para isso. A cumpridora das regras. A cumpridora das regras, que se fazia santa demais a ponto de eu não ser digno nem de atar os seus sapatos. Quase que isso. E tratando com desprezo, porque eu não era o cumpridor daquelas regras. Ainda que ela entendesse que eu não fosse o cumpridor, ainda que ela entendesse que aquilo fosse o certo e eu não estava cumprindo, ela deveria me tratar com compaixão. Ainda que não fosse, que com certeza não era o caso. Mas por se tornar religioso demais, não, eu cumpro essas regras, que vocês que não cumprem são pecadores, e começa a tratar com desprezo, sendo a cumpridora dos ritos. Aí Jesus quer combater esse tipo de coisa. Ele quer evitar que nos tornemos pessoas religiosas. Ao melhorarmos espiritualmente, começarmos a achar que o irmão é inferior e tratá-lo com desprezo. Jamais. Porque se eu fosse fazer uma comparação espiritual aqui com Jesus, com os demais, irmãos, e ele não desprezou ninguém. Não desprezou. Este, irmãos, é o primeiro ponto, do qual nós temos que tomar cuidado, nós temos que nos atentar a ele. Vamos sim lutar e batalhar para sim termos uma vida espiritual melhor, para agradar a Deus, não para fazer Deus me amar mais, não é para isso não, irmãos, não é para isso não. É porque, para agradar a Deus, só isso. Porque é assim que Jesus falou que era para a gente fazer. Vamos batalhar, vamos esforçar para isso. E não deixar jamais isso me arrogar. Isso achar que eu sou autossuficiente. Não vamos esquecer de quem nós somos e de quem nós precisamos, de Jesus Cristo. Amém? E o outro aspecto dessa oração, irmãos, que Jesus destaca aqui, aí ele vai falar lá no versículo, ou melhor, vamos ler primeiro o 11, aqui, vamos voltar no 11. O fariseu,
em pé, orava consigo dessa maneira. Então, só para a gente entender, irmãos, ele estava orando consigo. Ele não estava orando em voz alta. Ele orava consigo. Era uma oração silenciosa que ele fazia. E em pé, porque no templo eles oravam em pé mesmo, isso era costume. Tanto que o publicano estava em pé também, tá? E ele orava consigo dessa maneira. Como vai falar que o publicano estava em pé de longe? Se fala que ele estava de longe, o publicano de longe, então presume-se que o fariseu estava num lugar mais perto, de maior destaque. Por quê? Porque o publicano estava de longe. E vai falar lá no versículo 13, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, o publicano. Se falou que o publicano não tinha nem coragem de levantar o seu rosto, então entende-se que já o fariseu já não teve problema nenhum com relação a isso. Então, como estava a postura do fariseu naquele momento? Essa foi a cena que se viu naquele momento, do fariseu, em silêncio, com as mãos levantadas, em completa entrega. De maneira que qualquer um que visse aquela cena falaria assim, nu, aquilo é que é intimidade com Deus. Nu. E o publicano, como que ele estava? De longe, já talvez nem num lugar meio que principal, ele estava de longe, e a vergonha dele era tão grande, irmãos, assim, o constrangimento dele de estar era tão grande, que ele sequer tinha coragem de levantar o rosto para o céu, e ele batia no peito dele, falando, pecador, pecador, pecador. Então, a outra cena que se viu é essa, longe o publicano e o fariseu lá. Irmãos, só por um detalhe, Deus não vê a aparência, Deus sonda o coração. Aparentemente, o que estava acontecendo era um homem com uma intimidade infinita com Deus e um pecador ali que nem devia estar lá. Que nem devia estar lá. Era o que aparentemente se via. Muito provavelmente o fariseu fazia isso para que fosse visto e para que as pessoas enxergassem ele como uma santidade, uma proximidade, uma intimidade com Deus que não era real. E isso não prestou para absolutamente nada. Porque o que o meu irmão pensa a respeito de mim não presta para nada, porque não é para o meu irmão que eu vou prestar contas no dia lá do juízo, não é. O que o meu irmão pensa a meu respeito não tem utilidade. E o fariseu querendo manter uma aparência. No livro de 1 Samuel, na parte B, 1 Samuel 16, 7, vai falar assim na parte B, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, havia uma cena de um homem levantado, aparentando uma comunhão íntima com Deus, e havia uma cena de um homem pecador que nem deveria estar lá. Deus não vê cena de mão levantada, de bater no peito, não vê nada, Deus vai direto no coração. Irmãos, aqui nos ensina uma lição muito grande. De um erro que até que eu cometi certa vez, irmãos, o Espírito Santo falou comigo, falou assim, Jason, como é que você me dá uma dessa? Jason. E houve uma ocasião em que o culto estava, eu não me lembro quem ministrava, eu não me lembro, mas eu sei que estava um derramar muito gostoso, muito bacana, e eu realmente não estava tão entronizado assim, eu realmente não estava, e eu estava, sinceramente, naquela ocasião, muito mais observando do que participando, mas eu, para não ficar de fora, falei assim, não vou ficar de fora, deixa eu levantar minha mão aqui, e igualzinho o fariseu, igualzinho. Não valeu de nada aquilo que eu fiz, e eu lhes garanto, irmãos, que se eu tivesse sentado na minha cadeira e falado, Pai, eu não estou conseguindo, e eu queria te pedir perdão, eu queria te pedir para o Senhor ter misericórdia de mim e me abençoar, ter misericórdia de mim. Se o Senhor quiser me ajudar, Pai,
eu preciso da sua ajuda. Eu lhes garanto que teria valido muito mais do que simplesmente levantar a mão para causar uma aparência de que está entronizado ali naquele meio. Essa é a verdade, irmãos. Deus não vê a aparência, Deus sonda o coração. E o fariseu preocupadíssimo ali com a aparência, mas Deus sondando o coração de cada um, e via que ali o fariseu estava longe de ser aquilo que ele aparentava ser. E por fim, irmãos, a gente chega lá no publicano. Qual foi a oração do publicano? Versículo 13, e o cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos a céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Irmãos, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, Deus fez uma promessa para nós. Ele fez uma promessa. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, essa profecia se cumpriu na vida deste publicano, porque ele fez exatamente como fala aqui. Ele foi ao templo para orar, e ele se humilhou, e ele orou, e ele confessou o seu pecado, e ele se converteu do seu mau caminho. Então Deus ouviu a sua oração e perdoou todos os seus pecados. Jason, mas que é isso? Essa narrativa que você fez a respeito do publicano foi terrível lá no início, mas para Deus, irmãos, não é isso que importa. Para Deus é essa postura, e ele prometeu que se fizéssemos essa oração sincera, ele nos perdoaria. E este publicano, ele foi perdoado. O evangelista João até repete isso. Aliás, o apóstolo João, primeiro livro de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso é que o publicano saiu de lá justificado e o fariseu não. Não faltou misericórdia de Deus na vida do fariseu. Faltou foi arrependimento no fariseu para com Deus. Foi isso que aconteceu. Todas as vezes que nós vemos qualquer situação na Bíblia em que há o juízo, já fique sabendo que não faltou misericórdia de Deus, faltou foi arrependimento por parte daquela pessoa, porque se tivesse se arrependido, Deus teria sido fiel e justo para cumprir a sua palavra e perdoar essa pessoa. Teria acontecido. Vamos ver se é verdade ou não? Nínive foi perdoada ou não? Eles fizeram jejum, até os animais jejuaram, e Nínive foi perdoada. Estava próxima do juízo e foi perdoada por Deus. Aquele ladrão que estava na cruz, Deus fez acepção de pessoa com da direita e com da esquerda? Ou faltou arrependimento no da esquerda e sobrou no da direita? Não foi assim? Não foi falta de misericórdia com um, foi falta de arrependimento, porque o outro se arrependeu e foi alcançado pela misericórdia de Deus. Deus não fez acepção de pessoas nesse templo. Faltou foi arrependimento por parte do fariseu. Se ele tivesse se arrependido, Jesus teria terminado essa história contando. E os dois saíram de lá justificados. Se ele tivesse se arrependido, não teria faltado misericórdia para com Deus. Saul, lê lá o livro de 1 Samuel, procura uma única ocasião em que Saul se arrependeu diante de Deus. Procura uma situação de Saul chegando, se ajoelhando e clamando a Deus, e falando assim: Deus, eu quero te pedir perdão. Procura se você vai achar. Aí você pensa assim: gente, mas por que Saul teve um fim tão triste? Faltou misericórdia ou faltou arrependimento? O que faltou? Se Saul tivesse se arrependido, irmãos, se Saul tivesse se arrependido, a misericórdia de Deus seria manifestada naquele exato momento. Faltou arrependimento. Faltou arrependimento para o fariseu, não para o publicano. Ele se arrependeu do seu pecado e saiu de lá perdoado.
Irmãos, basicamente é isso que Deus espera de nós. É isso que Ele espera. Que nós tenhamos esse interesse, essa iniciativa de querer agradar a Ele, fazendo aquilo que é a vontade dEle. Interesse, eu não digo igual a do fariseu, porque o interesse dele era mais para se gloriar, mas o interesse de querer fazer a vontade de Deus, nunca jamais caindo no erro do fariseu, de se achar autoconfiante, de arrogar, de desprezar os seus irmãos, mas de continuar entendendo que somos dependentes da misericórdia de Deus. Sempre seremos. Todos os dias da nossa vida, dependentes do perdão, da misericórdia de Deus. Que a mensagem da cruz esteja todos os dias, irmãos, nos nossos corações. Todos os dias. Todos os dias. Essa autoconfiança não vai tirar essa mensagem do nosso coração. Amém? Essa era a vontade de Jesus quando Ele propôs essa parábola. Se o irmão, eu lembro, isso eu aprendi com você, Tássia. Quando você ensinou na época, lá atrás do louvor, que o irmão sumiu da igreja. O irmão sumiu, desapareceu. Esse é o segundo caso, inclusive, esqueci de contar, novo convertido, que eu fui para a igreja com um amigo meu, era festa, e eu nem sabia, o irmão estava sumido da igreja, mais para lá do que para cá. O desigrejado ele estava, mas ia ter um evento especial na igreja, ele me chamou para ir. O desigrejado que só aparece no dia de festa, e eu fui com ele. Aí eu lembro que quando a gente chegou lá, um irmão chegou para ele, está sumido, né, irmão? Aí ele, até, né, não sei o quê. Você está precisando converter isso sim. Uau, entendi. O crente que não falta um culto tacando na cara daquele, ao invés de recebê-lo com amor. Aí entra aquela parte que você falou há anos atrás. Se o seu irmão sumiu, não chega para ele e fala assim, sumiu, hein? Chega para ele e fala, senti muito a sua falta, irmão. Eu senti a sua falta. Você é importante, você não está tratando com desprezo, está tratando com amor. Não estou incentivando você a deixar de vir ao culto, qual que seria a maneira? Temos que vir. Mas se o irmão não está vindo, vamos tratá-lo com amor e não com desprezo. Amém? Essa é a vontade de Jesus. Foi esse o alerta que Jesus quis deixar à sua igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Que palavra abençoada. Eu estava lembrando de uma vez que eu estava em uma igreja, estava ministrando, há muitos anos atrás. Eu não sei se eu era casado, mas quando eu terminei, um irmão lá apareceu e eu achei que ele ia, sei lá, perguntar alguma coisa sobre a mensagem, que ele não tinha entendido. Não, ele olhou para mim e fez assim, quantas horas você ora por dia? Eu achei aquilo meio